Me recomendaram uma HAL aqui, ele parece até interessante, mas pelo que eu pesquisei e vi o roteiro, ele não é nada esquisito, como os outros que me recomendam. É uma HAL bem comum. Então vamos ver aqui para ver se eu acho alguma coisa esquisita nele. E pelo visto, o manga começa com esse protagonista, onde ele é um guiador de dungeon. Ele acaba guiando as pessoas, onde ele acaba guiando para uma dungeon bem duvidosa. E com isso tem um comandante, onde ele comanda um grande exército para entrar dentro daquela dungeon. Ele até fala, preste atenção na dungeon, para ninguém morrer ali no momento. E assim o protagonista utiliza sua habilidade, que é uma habilidade bem interessante. Ele consegue achar locais que pode ser mais culto e seguro, pelo menos segundo ele. E assim, com esse caminho, ele consegue chegar ao local onde eles querem chegar. Só que até mesmo o exército acaba duvidando dele, dizendo, será que esse cara tem essas habilidades mesmo? Mas como o general lá, Gerald, que é o nome do cara, Gerald, diz que contratou ele porque tem confiança, então não é pra duvidar. Só que logo em seguida eles são atacados e o protagonista é deixado pra morrer ali mesmo. Todo mundo recua. Onde ele consegue pegar um artefato quando ele tá caindo. E assim ele acaba encontrando esse fiote de cruz credo, que é uma caveira, falando que ele morreu. E acaba chamando ele de seu novo parceiro incompetente. Enquanto o general, ele conseguiu sair com vida. E isso faz ele gritar, porque todo o exército dele morreu. E a razão dele ter conseguido sair facilmente foi porque ele tinha pergaminho para se teletransportar para fora. Ele até briga com o outro cara lá porque salvou a vida dele, que é para ele ter lutado para salvar a vida dos outros. Mas nós descobrimos aqui que o Gerald, ele é um rei, ou pelo menos um príncipe, tanto que é chamado de majestade. Mas ele fica se lamentando, então bem ele conseguiu ver que o protagonista foi revivido pelo anel, e assim conseguindo poderes. Então ele conclui que ele está vivo ainda. E ele tá certo, o cara tá vivo lá conversando com o anel. Aí ele conversa com o anel aqui e ali, e ele começa a entender que a habilidade dele foi revivida por causa do anel, que foi restaurada a alma dele. E com isso ele tenta sair do local, onde ele sobe em cima de uma pedra até conseguir subir. Só que aí o anel avisa que se ele não conseguir restaurar a mana desse anel, ele vai morrer, porque os dois na verdade vai morrer, porque ele tá vivo só por causa do anel. Então isso foi o protagonista se assustar e disse, por que você não me falou logo? Ele falou, porque não é igual aos seres humanos, que ele não se preocupa com nada, nem se importa se vai morrer. E aliás, ele ainda fala que o nome dele é Amote. Então a dona Amote diz que os dois estão condenados se ele não conseguir energia. Então ele sai correndo igual um pânico, maluco. Mas como o anel vê que ele tá querendo tanto poder, ele acaba entregando, mordendo a mão dele, entregando poder para ele conseguir ir atrás de energias, que pode ser tanto de monstros ou artefatos. Ganhando essa habilidade passiva, ele vai procurar algum monstro, onde ele acaba encontrando um lobo e acaba querendo pegar aquele lobo para conseguir entregar a energia dele, para conseguir ganhar mais tempo de vida. E é entendido como um golpe de ar, na onde esse monstro é estraçaiado e ele se assusta com o poder dele mesmo. E com isso, ele sente a imponência do anel, ele fica bem assustado. E depois, ele até fala que vai tomar mais cuidado na próxima para não acabar não usando com alguém e acabar matando na hora. E acaba devorando a magia do lobo. E assim ele acaba criando também umas plantas, que é umas ervas, para poder conseguir fazer um dome Cinderela de fumaça. Onde ele acaba utilizando isso em cima de uns guardas que cuidam na uma vila, que é a cidade que ele mora. Ele acaba entrando lá para pegar suas coisas e tudo mais. Só que quando ele entra, ele acaba vendo um cartaz de procurado, que é o cartaz dele. Ele fica muito full pistola. Aí ele pega as coisas dele e tem que sair de lá. Onde ele fica dizendo que quer se vingar porque ele tá saindo da cidade dele, que ele morava, por causa daquela missão idiota que ele fez. O anel até pergunta, você quer vingança? Eu irei ajudar você, porque eu acho interessante isso. Eu acharia duvidoso, mas enfim. E assim ele vai para outra cidade, onde ficam uns guardas ali vigiando e não usa aquela técnica dele de fazer os caras dormir. Mas mesmo assim ele quer entrar, então ele vai para os fundos, onde ele consegue achar uma passagem ali, que é uma passagem secreta de tráfico para poder conseguir invadir. Ele bate ali e consegue entrar porque um amigo dele trabalha ali, e é o maior amigo dele, que tem um bar ali dentro. E sem falar que muitas pessoas dizem que está sendo procurado, ele fala que nem é para ligar para isso, e acaba pedindo dinheiro emprestado, onde o cara fala que não tem, mas mesmo assim ele fica ali com raiva, ou pelo menos com essa cara de cuzão. Mas ele acaba vendendo alguns itens ali e conseguindo pegar dinheiro, onde ele vai até um velho que vende itens, que ninguém quer comprar aqueles itens dele, e ele fica muito irritado com isso, e o velho começa a chorar depois do nada, isso porque ele quer vender seus itens e ninguém quer comprar porque os itens dele é tudo roubado, então ninguém quer dar com o item roubado para não ser preso. Mas ele fala que vai comprar porque já é procurado mesmo, e acaba fazendo alguns testes
teste com alguns itens aí. Até pergunta para o artefato dele se algum item ali presta. E como o artefato dele também é um artefato, ele consegue identificar itens bons. Onde ele diz que pega para pegar uma espada culta, que essa espada vai ser de grande útil para ele. E é o que ele escolhe. E com isso ele vai para dungeon, consegue matar algumas criaturas e usa também essas habilidades, matando todas essas criaturas que estão ali na dungeon. E depois ele vai pegar os cristais para conseguir dinheiro, né? Só que quando ele acaba notando uma zoada e ele se vira bem preparado, acaba aparecendo um dragão bem perigoso pelo visto. Pelo menos não foi uma loli. E esse monstro acaba cuspindo algum tipo de aço, que acaba machucando o protagonista. A sorte dele é que ele tem um fator de cura e consegue se curar muito fácil. Ele tenta tirar com aquele poder boia de ar. Só que a morte fala que não é pra usar, porque eles estão no local apertado e tudo ia colidir em cima deles. Eles iam acabar morrendo. E assim o protagonista acaba se afastando, dizendo: o que eu vou fazer contra esse bicho? Ele manda usar aquela espada dele que ele comprou. Então ele acaba usando porque não tem muita escolha e colocando no frasco em cima da espada, onde ele ataca o monstro. Só que o monstro é muito duro, mas ele acaba puxando um gatilho e conseguindo atravessar o corpo do monstro e matando ele. Quando a morte tá devorando aquela criatura, ela fala que é para ele não abaixar a guarda, porque tem alguma coisa estranha que tá acontecendo aqui. Ele fala que sim, não vai baixar a guarda, mas ele abaixou, porque ele acaba sendo atacado logo em seguida, que é outra criatura, que essa parece ser mais esperta e forte. E ele tem uma certa dificuldade para lutar contra essa criatura, avança ela e tudo mais, mas ela demonstra dificuldade até demais. E ela pega na cabeça dele, e conta a voz fala: eu disse para não baixar a sua guarda. Ele fala que é tudo um plano, né, onde ele usa tipo umas mineral que ele pegou ali para fazer uma bomba de luz que acaba cegando a criatura e ele consegue enfiar a espada na boca dele para matá-lo. Só que acaba explodindo, parece que era inflamável o que ele usou. Mas ele fica muito bem porque ele tem o fator de cura, ele pode se regenerar. E embora isso machuca bastante ele ainda. E ele pergunta para a morte o que diabos acabou de acontecer. Ele fala que foi uma modificação, aquele monstro não estava liso, ele era modificado. E provavelmente se autodestruiu para não se descobrir alguma coisa. Então ele usa a sua habilidade de localizar coisas, que é uma habilidade natural dele. Ele não consegue localizar nada, ele começa a estranhar o que porra tá acontecendo aqui. Mas ele acaba percebendo que tá vindo um ataque, não? Ele acaba se defendendo e sim, é um golem que quer matar ele, usa vários tipos de ataque e ele consegue se esquivar e se defender. Só que esses ataques desse golem também explodem e ele fica muito grande. E o protagonista fala: me lasquei. E a voz também, a morte, fala que ele tem que correr ou ele vai morrer aí. E esse monstro consegue mandar uma rajada de energia para ele, mas acaba errando e ele aproveita essa chance para tentar atacar essa criatura. Mas essa criatura não é nada fácil, tanto que ele usa todos os meios possíveis para tentar destruir essa criatura. E até mesmo tentar meter a espadada, só que essa criatura também tem uma defesa muito boa. E ele usa também o gatilho com o negócio lá de frasco, só que também não consegue ferir. Ele até fica frustrado porque não consegue matar essa criatura. E essa criatura ainda fica mandando ataques de longe ou até mesmo de perto. Então é uma criatura bastante resistente e muito forte para ser derrotada. Ele até tenta se defender também, ainda apanha mais ainda. Então nem ele sabe o que fazer. E o protagonista está todo detonado e com a espada quase quebrando, mas mesmo assim ele tem muita determinação para derrotar essa criatura, onde ele pula diretamente para a criatura. Até o artefato fala: vai se matar, é? Mas ele utiliza o artefato para usar aquela boia para poder pegar o pulso para cima e abrir uma abertura, onde ele consegue atingir um canto ali que conseguiu alcançar um pouco mais dentro da barreira da criatura. E ele usa também o gatilho, só que não deu muito certo e ele ia ser morto, até ele lembrar que aqueles cristais que ele pegou é inflamável. Então ele usa esses cristais para atacar e explodir o local. Sim, os dois saem detonados, tanto a criatura, que é o golem, tanto o protagonista. Depois disso fica uma abertura muito grande ali que ele consegue devorar aquilo ali, pelo menos o anel dele, e assim se genera. E ele usa suas habilidades também e as compras que ele comprou para poder sair de lá. Depois que ele sai, ele vai diretamente para um anão que conseguiu, onde ele comprou aquele artefato da espada, onde ele manda arrumar a espada. Ele fica muito feliz por ter usado a espada dele e conseguido quebrar, porque é uma coisa que o anão se orgulha, que é usar o fato dela ser mais ainda a espada para ficar mais difícil de quebrar. E ele também dá alguns itens para ele arrumar a espada. Depois disso ele vai para aquele outro local para poder conseguir descansar e vai dormir. Depois de um tempo ele vai para uma floresta, onde ele fica tentando localizar um local onde ele acaba encontrando um cara que está amarrado
amarrado num lago. Ele acaba resgatando esse cara, dá água a ele e tudo mais. Só que logo em seguida, eles são atacados por uns monstros de água. Ele consegue derrotar facilmente, usando aquele anel dele, e atravessando e salvando a vida do cara. E ele acaba acordado assustado e tudo mais. E ele pergunta onde está. E o protagonista fala que ele foi salvo. Ele acaba agradecendo tudo mais e diz que vai embora. E o protagonista acaba aproveitando para levar ele para fora da floresta. Só que logo em seguida, ele puxa a espada. O cara logo pensa que vai matar ele. Mas não, ele ficou totalmente alerta por causa que está sendo secado por um elfo. Na verdade, 3 elfos. E esses elfos pedem que entregue o cara. Só que ele se recusa a entregar. Acaba apontando a sua arma para o protagonista. Porém, acaba desistindo, dizendo que não é selvagem para começar uma luta. Ele prefere conversar. E o protagonista diz que está escutando. E assim manda seguir e levar esse cara com ele. E acaba levando ele para aquela carruagem daquele cara. Onde ele acaba percebendo que aquilo ali estava dando no oposto contrário. E aliás, ele era na verdade um traficante. E ela fala que ele mentiu para ele. Ele acaba se irritando. O cara fala, por que tá do lado desses elfos nojento? E acaba levando um socão. E assim o cara ainda tenta fugir. Na hora dessa elfa acaba eliminando ele. Na verdade fica metendo algumas flechadas para torturá-lo e depois elimina ele. Mas logo em seguida, ela também tenta eliminar o protagonista. Já que ela diz que não pode aceitar um humano entrando na floresta dela. Então qualquer humano que entra vai morrer. E os dois têm um certo confronto aqui. Na onde ele consegue esquivar a flecha facilmente. Na onde ela nem consegue entender o que aconteceu. Até sempre pergunta se ele é um mago. Mas os outros dois também tentam tirar a flecha nele. Ele também consegue esquivar as flechas com o poder do ar dele. E o protagonista acaba utilizando a habilidade dele no chão para poder chutar um cara e acabar nocauteando ele, já que ele não quer matar eles e sim derrubá-los. Até tanto que o artefato dele fala que ele é muito mole. E ele fica conversando com o artefato. Na hora da garota acaba olhando e ela fica dizendo, o que esse cara tá fazendo? E quando ela vê que ele tá conversando com o artefato, ela acaba se espantando e ficando full pistola, porque ela percebe que ele anda com o espírito amaldiçoado, que a elfos tem muita raiva disso, por causa da sua deusa. E o protagonista fica sem entender porque ela ficou tão pistola. E ele acaba tendo várias flechas, um pega no peito dele. Mas é claro que o fator de cura dele não dá muito certo não. Ela ainda fica disparando vários tiros, mas o fator de cura dele cura rapidamente. Ela até acha muito ridículo esse tipo de cura. Além disso, ele também tenta atingir ela com aquela habilidade. Só que ela usa a habilidade dela, onde ela consegue desativar a habilidade dele. Ele até fica surpreso com isso. Então ele parte para a agressão mesmo, onde ele acaba atingindo e ele acaba se esquivando. E ele usa também o gatilho e usando aquele monte de terra para cobrir o rosto dela. E assim ele se aproxima dela, onde ele dá um socão, mostrando, olha, se eu quisesse. Só que ela se esquiva e ele consegue pegar no pescoço dela. Na onde ele acaba derrotando ela e amarrando ela e os amigos dela. E no fim, como recompensa, ele acaba roubando ela. Na onde ela fala, vocês querem me matar? Só que ele fala que não, ele só quer achar a Danjo e seguir a vida dele, só isso. E fala que também, se ele conseguir achar ela, vai devolver o mapa. Ela fica até surpresa, pensando que ele tá brincando, mas depois ele só vai lá comprar cigarro e deixando ela lá pra trás. E depois disso ele acha a Danjo e entra lá dentro. E por fim, vou terminar o vídeo por aqui. Caso esse vídeo faça sucesso, eu faço a parte 2. Então, comente, dê like e sugestões. Ou pelo menos tiver 200 ou 300 likes, eu faço uma continuação direta. Falou, tchau, tchau.